Vamos dar continuidade, então, pessoal. Nesta questãozinha aqui, a gente tem várias afirmações, né? E provavelmente ele quer saber quais ou qual está correto. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, só para nos certificarmos. É isso aí, quais estão corretos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui primeiro. Tá, um, dois, tá, beleza. E aí, a primeira afirmação é: metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo metálico. É verdade, a maioria, né? Quase todos, na real. Então, verdadeiro. Dois, a boa condução de calor ocorre, ah, pois o aquecimento aumenta as vibrações dos íons positivos, possibilitando que eles capturem elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo cristalino metálico e possibilita a propagação de calor. Não, não tem nada a ver com íons positivos. Na verdade, é a vibração dos átomos que acaba gerando isso e mais energia a um leve afastamento desse retículo, né? Então, tá errada essa sentença aqui. Três, a boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. Sim, é por isso que eles conduzem de uma forma bem mais fácil que os demais átomos da tabela periódica, né? Então, um e 3. E 1 e 3 dá sentença ou alternativa D de Dinamarca. Um e 3, tá? Mas uma questão bem legal. Próxima. Nessa, a gente tem aqui afirmações. Vamos lá, a respeito de. E aí ele diz para a gente olhar CO2, CO, NO2, NO e SO2, né? Ao tema. Entre os gases citados no texto, é uma substância simples, e cinco são substâncias compostas. Tem mais o ozônio. Compostas, tá? Então, o que que ele está afirmando? Está afirmando que dessas seis substâncias, uma é simples e as outras são compostas, né? Vamos olhar. Ozônio é simples e as outras são compostas. Cinco substâncias compostas. Deixa eu ver. Composto, 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 composto. É, vamos ver a alternativa correta. Não parece estar nada errado, né? Deixa eu ver se está tudo certo a respeito do tema. Entre os gases citados no texto, um é substância simples e cinco são substâncias compostas. É, me parece tudo certo. Vamos ver, vamos dar certo. B. O CO2 é uma substância simples? Não, composta. C. O gás ozônio é formado por átomos de oxigênio, sendo o principal gás atmosférico usado na respiração? Não. O2. NO é uma substância simples? Também não. O ar atmosférico é composto principalmente não por CO e CO2. Então a resposta é letra A, tá? Então temos aí uma correção de gabarito. 20, letra A, certo, pessoal? Então tá aí a explicação, até porque aqui não fazia sentido as demais. Na próxima, a gente tem sobre os conceitos da química incorreta. Então o foco é na errada. O que está errado aqui? Substância simples é aquela formada por átomos iguais. Verdade. Substância simples sofre decomposição. Falso. É aqui. A atomicidade de uma substância simples é o número de átomos que formam a molécula. Verdade. A alotropia é o fenômeno pelo qual os átomos de um mesmo elemento químico formam duas substâncias simples diferentes. Verdade. Substância é uma porção da matéria formada por moléculas iguais. Muito bem. Então a falsa é a B. Tá? Essas falsas são sempre interessantes porque exige mais do vestibulando, né? Próximo, 22. Sobre o texto, o que que a gente tem aqui? O fenômeno, né? Sal de cozinha, né? Que ele falou que uma colher de cloreto e um copo de água cheia, temperatura ambiente, ajustou o sistema. O que acontece? O sal desintegra em presença de água, não deixando vestígios no solvente. Não, né, pessoal? Mistura, né? E NaCl reage, ele não reage. Ele só se separa. E NaCl se dissolve formando íons que vaporizam. Não, não vaporiza a temperatura ambiente. Cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido no fundo do copo. Não, né? Ele se dissolve. Claro que existe o limite, mas ele não falou disso aqui. As partículas de cloreto se dissociam, liberando íons que são microscópicos. Sim, por isso que a gente acaba se tornando uma mistura homogênea. Então, essa é a resposta, letra E. Letra E. Vamos para a próxima. Na seguinte, a gente tem o que aqui?
Classificadas como substâncias simples e compostas, são exemplos de substâncias, ó, só compostas. Vamos a elas. Só composta, aqui Ag não é, O2 não é, O3 não é, H2 não é, então resposta letra C. Só composta, né? Então 23 letra C, também correção de gabarito, tá? Então tá aí, também tem um errinho. Próximo. Quais são os corretos? É, materiais a custo de reações químicas. Ah, tá. Reação química. Uma padaria utiliza forno a lenha para a produção do pão. Tá. A queda de água move o moinho. Isso é físico. O fósforo utilizado para acender. Isso é químico. Um frasco de perfume exala seu cheiro. Isso é físico. Um alimento que só apodrece no chão. Isso é químico. E a gente também tem que analisar o seguinte, ó. Uma padaria que utiliza forno a lenha para produzir pão. Então, é uma combustão. Então, ele é químico aqui, né? Então, a lenha, para produzir o pão, ele tem que queimar. Se ela tem que queimar, é um processo, né? É uma etapa química, uma reação química envolvida, né? Então, por isso que tem que ser a 1, a 3 e a 5, letra D. Tá aí. Para a próxima. Nessa aqui, a gente tem novamente que é fenômenos. Fenômenos. Que fenômenos? Tá. Vamos lá. Primeiro. Sobre uma lâmina metálica forma-se uma película escura. Então, isso tem que ser químico, né? Bolinhas de naftalina vão diminuindo. Isso é físico. A leite que azeda. Isso é químico. O espelho que fica embaçado, como respiramos, encostados nele, físico. Uma banana que apodrece, químico. Então, o que que vai ser? Somente físicos? Não. Físico no um? Não. Físico no 2 e no 4? Sim. E os outros é químico? É. Então a letra C. Aí, mais uma resolvida. Próximo. Eu tenho as bolinhas no sistema um e no sistema 2. E aí ele quer o que que cada um, né? Então, letra A. No sistema um temos duas substâncias simples. É, duas substâncias simples. Essa aqui é igual, simples, e essa aqui é igual. Ó, simples. A princípio, verdade. No sistema um é uma substância pura? Não, é uma mistura. No sistema um temos cinco componentes? Não, são seis, são um, dois, três, quatro, cinco. São, deixa eu contar, seis, são 10, né? Porque os componentes são os integrantes, são os átomos, aí tem que contar todos, são 10. O sistema 2 é uma mistura? Não, é tudo igual. O sistema 2 temos dois componentes? Também não, né? Porque tem seis no total. Então a resposta tem que ser letra A. Cuidem, tá? Nessa história de componente, quantos tem lá dentro, né? Quantos átomos tem lá? Quantos compõem aquilo? Tá? Então tá aí o erro na outra, né? Então a letra A, resposta da questão. Na seguinte, a gente tem que analisar quantas fases tem. Então, ele diz: o sal de cozinha, que tem solubilidade de 35,6 em 100 de água, na temperatura de 0 graus. Se eu botar 200 de água a 0,1, 3 cubos de gelo e 80 gramas de cloreto. O número de componentes de fases do sistema é mediante após a mistura. Então, vamos lá. Primeiro, tá? O gelo entra também. Então, eu vou ter cubos de gelo, os 200 de água, os 80 do sal que entrou, e que uma parte não vai dissolver, porque eu tenho 200, é o dobro do valor, então é 71,2. Eu botei 80, então vai ter uma fase sólida aqui embaixo, de sal, né? E aí eu vou misturar tudo. Então, o que que ele quer? Ele quer número de fases e os componentes. Nesse caso, eu tenho o sal e a água, porque o gelo é feito da água. Então, são dois componentes, né? Dois componentes. E depois disso, quantas fases eu vou ter? O líquido, o sólido e o sólido, porque são sólidos diferentes. Então, são três fases. Então, letra C. Não é boa questão, tá? Bem legal de resolver.
Na próxima, a gente tem o seguinte: qual é a análise que a gente tem que fazer aqui? A gente tem um gráfico decrescente, então provavelmente é uma de congelamento. Então, esse ponto B deve ser aqui a região da temperatura de fusão. Ele vem de um sistema líquido, vira sólido aqui embaixo, e ele está afirmando. Vamos lá, o gráfico apresenta o processo de solidificação e o que o tempo T1 é o ponto de fusão ou de solidificação dessa substância aqui, ó, né, que extrapola para cá. E tá certo, é isso aí. Duas fases estão presentes no ponto B, verdade. Então, verdade, verdade, é a mudança, né? E as forças intermoleculares no ponto C são mais fortes que no ponto A. Sim, porque o sólido juntou, então as forças são mais intensas. Então as corretas são todas estão corretas. Então letra E, tá? Bem boa a questão. É da URGS, né? Bem boa. A próxima também na URGS, quais são as verdadeiras? Então vamos lá. Nessa aqui, a primeira sentença diz: uma substância que se encontra inicialmente na fase vapor libera calor. Sim, tá? Quando condensa, verdade. Um líquido incolor é submetido a aquecimento suave até que entre em ebulição. Quando então sua temperatura continua a aumentar gradativamente. Portanto, trata-se, portanto, de uma solução. É verdade, porque ela é uma mistura. E aí ela, quando começa a entrar em ebulição, a temperatura não se mantém constante, ela continua crescendo. Próxima. A evaporação, uma passagem do estado líquido para o vapor, somente ocorre para a água acima de 100. Não, ocorre para qualquer substância, né? O que pode ser também acima de 100. A constância da temperatura de fusão de um sólido é um dos critérios usados para estabelecer pureza. Sim, é um dos fatores mesmo. Se a mudança é constante, disse que aquela substância ela é pura. Então a resposta tem que ser letra B. VVFV. VVFV, uma baita de uma questão também. Dando continuidade, a próxima é relacionar colunas. Eu começo com água e óleo, porque eu acho que é fácil, né? É uma mistura heterogênea, ah, sal e óleo, né? Então, sabe, líquido sólido, aqui, ó. Então, eu poderia fazer isso, né? Então, o 5 tem que ser o A. Essa questão é a 30. Então, o 5 tem que ser o A. Aqui não é, aqui não é, aqui não é. Então, já mato aqui, ó, tá? O 5 é o A. Granito é uma mistura heterogênea de sólido com sólido, aqui, né? Então, o granito na 4. Então, o granito na 4 tem que ser E. Então, letra A. Pronto. Ar atmosférico é homogêneo gasoso, bronze homogêneo sólido e faltou um álcool etílico e água. Mistura homogênea líquida, tá? Bem boa. Não é tão difícil, não. Era mais uma análise. Na próxima, na 31, a gente tem também qual é a correta, né? Ele diz que corretamente são nomes físicos da matéria e situações apresentadas. Então a gente tem que ler. Então vamos ler. O mercúrio, ao ficar exposto à temperatura ambiente, estando a 24, estará no estado sólido. Não, né, pessoal? O mercúrio, a temperatura ambiente é líquido. E é só olhar aqui. Ó, ele vai virar líquido em menos 38 e continuará até 356. Se uma amostra de iodo for levada para a Antártida, onde as temperaturas são de menos 55, a mesma encontrar-se-á no estado gasoso? Não. O iodo é sólido, né? Ele só vai virar líquido a 113, né? Ela é falsa. C. No deserto, onde as temperaturas são elevadas durante o dia, podendo chegar a 50, o flúor encontra-se no estado líquido. Também não, porque o flúor já tem uma condição de virar rapidamente gás, né? Então, olha só, ele vira líquido a menos 219 e a menos 188 ele já virou gás, então não é líquido. O cloro na CNTP encontra-se no estado sólido, também não, ele é gás, né? CNTP, condições normais de temperatura e pressão, então 0 graus Celsius ele já virou gás, porque ele vira gás a menos 34. Então ele é falso. Logo, obviamente tem que ser então a letra E. Em temperaturas altas, como as que acontecem no verão, a 45, o bromo encontra-se no estado líquido. Sim.
O bromo, ele vira líquido a -7,2. Deixa eu apagar os demais aqui. E a 58 ele vai virar gás. Então a 45 ele ainda se mantém no estado líquido. Então, tá aqui a resolução da questão 31, letra E. E a gente chega a essa aqui, última desse pacote de questões. Te dá ali a liga, duas ligas e as condições, né, de mudança. E aí ele diz que a análise, né, tem que se analisar o gráfico. Apenas a liga 6337 é uma mistura azeotrópica. Que é azeotrópica, né? É quando tu tem uma mudança de estado físico que não é constante, ou a difusão ou a de ebulição. No caso aqui, quem é constante é a difusão e a de ebulição está mudando. Olha aqui, ó. Ela não é constante. Mas a azeotrópica é quando a que muda é a difusão, não a de ebulição. Então ela é falsa. Já na B ele diz que ela é eutética. E ela é. Eutética é quando ocorre a mudança de estado físico, mudando a temperatura de ebulição. Então, essa é a resposta. Ambas são azeotrópicas, não lembrando que a liga 6040 ela é uma mistura, né, normal, porque ela muda as duas. Então, a D está errada e a última não é eutética. Ela é uma mistura normal, porque não tem uma que é constante. Então, tá aí as explicações destas aqui, certo? Em breve, a gente continua no próximo bloco de questões. Abraço!